E a primeira coisa, assim, que eu quero trazer hoje, quando a gente fala em fazer escolhas em coerência com a sua verdade e ainda sustentá-las, tem 2 pontos importantes aqui. O primeiro, saber qual é a sua verdade, não é mesmo? Se você não sabe qual é a sua verdade, você fica dependendo da verdade dos outros, que acreditam que sabem qual é a sua verdade. Então, primeiro ponto, saber qual é a sua verdade. Segundo ponto, o que faz você não escolher de acordo com a sua verdade, em coerência com a sua verdade. E nessa live é isso que eu vou apresentar para vocês, para que vocês possam entender qual é a verdade de vocês, mas que vocês também entendam o que é que faz vocês não escolherem em coerência com essa verdade, porque isso é fundamental, a gente ter consciência disso, porque senão a gente fica refém disso. Então, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Um lindo dia para vocês. Bom dia para quem está me dando bom dia, mana. E quem está assistindo no YouTube essa gravação, se não me conhece ainda, entra aqui no canal, começa a seguir, curte esse vídeo se for uma contribuição para você, compartilhe com mais pessoas para que essa mensagem chegue para mais pessoas. E aqui vocês no Instagram também, ó. Mandem aqui no aviãozinho se vocês acreditam que esse assunto vai ser contribuição para mais alguém. Então, assim, primeiro ponto, saber qual é a sua verdade. Como que a gente faz isso, gente? Como é que a gente sabe qual é a nossa verdade? Autoconhecimento, né? A gente precisa olhar para dentro, a gente precisa se aproximar cada vez mais de quem a gente é de fato, entender o que nos agrada, o que não nos agrada, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. E eu sei que esse é um ponto muito sensível, porque eu atendo muitas pessoas. E eu sei o quanto é desafiador, muitas vezes, saber o que faz sentido. Por que que é tão desafiador? Porque nós fomos todos encaixotados, digamos assim. A gente foi podado desde muito cedo. A gente já vem para cá com uma série de crenças que a gente já carrega de outras experiências, e aí a gente é criança e a gente está um pouco mais conectado, a gente sabe o que é verdadeiro para nós, e a gente começa a ser podado, a gente começa a ser encaixotado, eu digo. Começa a nos colocar nas caixinhas do que a gente tem que ser, de como as coisas têm que ser, e desde muito cedo. Então, começa, né, na família, na escola, a sociedade termina o trabalho. E aí chega um ponto que a gente está tão podado que a gente já não sabe mais quem a gente é. A gente vai literalmente sendo encaixotados, né, ficando preso dentro de uma caixa de crenças, de paradigmas, de limitações. E aí a gente precisa olhar para dentro. A gente precisa entender quem a gente é. E quando a gente tem dificuldade de olhar para dentro, que eu sei que é um ponto muito sensível, porque é desafiador, sim. Quando a gente olha para dentro, a gente encontra a luz, mas a gente também encontra a sombra. A gente precisa, até mesmo, muitas vezes, num primeiro momento, entender o que a gente não gosta, o que não faz sentido para a gente. Porque às vezes a gente não sabe ainda o que faz sentido, mas você sabendo o que não faz sentido, já é meio caminho andado, né? Quando você começa a entender assim, cara, mas isso aqui não é mais para mim. Isso não faz mais sentido para minha vida. Já é meio caminho andado. Porque você já começa a entender assim, ok, se isso não faz sentido para mim, o que é que faz? E aí, quem está nesse movimento de autoconhecimento ainda muito perdido, sem saber muito bem o que é que faz sentido, preste atenção no que não faz sentido, no que não conecta mais com você. E aí, como você sabe, eu gosto sempre de compartilhar a minha história, porque
Eu sei o quanto a gente aprende através da histórias, história de outras pessoas, e o quanto a gente se inspira. No ano de 2022, começo do ano de 2022, eu passei por um processo muito forte de autoconhecimento. E aí, eu trabalhava com Access, com barras de Access há muito tempo, há mais de 5 anos. Imagina, né? Eu já era quase que uma referência aí de tantas turmas que eu já tinha feito, de tantos alunos que eu já tinha formado. Só que eu comecei a, de fato, me questionar se ainda fazia sentido para mim trabalhar com Axis, trabalhar com as barras, trabalhar daquela forma. Só que assim, gente, eu já tinha feito várias escolhas em relação àquilo, né? Eu tinha várias formações de Axis, todos os requisitos possíveis ali para dar as formações que eu dava, eu já tinha investido muito dinheiro. Eu tinha montado uma sala, um espaço dos sonhos, pensando nos cursos de Access que eram presenciais. Então, eu queria ter aquele espaço para levar as pessoas para o meu espaço, para fazer as formações ali. E aí, começa a bater esse questionamento, né? Mas será que ainda faz sentido para mim isso? E eu comecei a perceber que não fazia. E aí, uma coisa muito importante aconteceu naquele momento. As pessoas vinham e me falavam coisas do tipo assim: "Não, com certeza é para você ainda. Com certeza você tem que seguir. Você tem que seguir fazendo isso. Nossa, é o teu carro-chefe". E realmente, gente, barras de Axis representava boa parte do meu faturamento, digamos assim. E imagina, né? Uma das coisas que, se a gente não está muito atento, muito presente, nos controla é a questão financeira, não é? E as pessoas vinham e me falavam coisas desse tipo, né? Não, você não pode deixar de fazer, porque é você nasceu para fazer isso. E aí começa. Ai, tá passando um avião aqui, vocês devem estar ouvindo, né? Começa aquele momento de julgamento, né? As pessoas vêm com julgamento e você já está sentindo que aquilo não é para você, e aí você se coloca em dúvida. E aí eu comecei a me colocar em dúvida, né? Mas será? Mas tem alguma coisa aqui que me diz que não ressoa mais comigo. E, gente, eu não estou dizendo que é errado, tá? E muitas pessoas vêm me procurar achando que eu vou falar alguma coisa ruim, de Axis, de barra. Não tem nada de ruim, não tem nada de errado. Só não ressoava mais comigo. Mas eu sentia que não ressoava mais comigo, mas vinham os julgamentos, né? Vinham as opiniões. E é nesse momento que a gente precisa sustentar, que é uma das partes mais desafiadoras. Sustentar a escolha em coerência com a sua verdade. E aí, naquele momento, eu não tinha clareza ainda de qual era a minha verdade. Eu estava perdidaça, gente. Começo de 2022, assim, eu digo que veio aquela noite escura da alma, com força, para que eu me recolhesse, para que eu olhasse para dentro, para que eu desse um novo salto no meu autoconhecimento, no meu processo. Eu não sabia ainda o que fazia sentido para mim, real. Mas naquele momento eu sabia o que não estava mais fazendo sentido. Por quê? Porque eu via que a minha entrega nos cursos já não era igual, eu não ia mais com aquela vontade de dar aquela formação, os meus olhos não estavam mais brilhando. E eu já estava percebendo isso há mais de um ano. Olha só que louco, né? Mas eu fiquei um ano ainda agarrada naquilo ali. E aí veio um insight muito precioso naquela época, que foi as pessoas começaram a falar até, né, no processo mesmo de autoconhecimento, com as pessoas que eu estava me tratando, digamos assim, também vinha coisa tipo, não, você tem que seguir com Axis, você tem que seguir com as barras de Axis. E eu sentia que não era mais aquilo ali. E aí, no momento que eu silenciei assim, caramba, eu sei que isso não faz sentido. Não está fazendo sentido aqui para mim isso. Por que que eu estou cogitando seguir se não está fazendo sentido? De eu ouvir essas pessoas, por que que eu estou cogitando seguir isso? E aí me veio
que era a questão financeira, né. Por quê? Porque representava, como eu disse para vocês, boa parte do meu faturamento na época. Imagina, eu estava sempre dando formações, não só de barras, mas de workshops, de Axis, as pessoas já me conheciam por conta disso, então representava boa parte do meu faturamento. E aí, naquele momento, eu olhei, assim, para aquela situação, eu não sabia ainda o que fazia sentido para mim, mas já tinha entendido que aquilo não fazia, e eu olhei assim: "Caramba, para eu ser fiel à minha verdade, eu não posso me corromper pelo dinheiro. Eu não posso corromper essa verdade pelo dinheiro. Que verdade é essa? Que por uma questão de faturamento de dinheiro, eu vou corromper ela". E aí eu gravei numa caneca, não é a que eu estou tomando café hoje, mas eu gravei numa caneca assim, ó: "Fiel à minha verdade". E aí esse foi só uma situação naquele momento, que foi me apresentando a minha verdade. Eu não tinha clareza na época, mas que foi se apresentando de uma forma assim: "Ó, isso já não é mais verdadeiro". A verdade ainda eu não tinha muita clareza, mas começou a se apresentar o que não era verdadeiro mais para mim. E aí eu gravei ali: "Fiel à minha verdade". E aí ser fiel à verdade é não se corromper pelo dinheiro, pela opinião dos outros, pelo medo de ser julgada, pelo medo de não ser aceito, de ser rejeitado. Então, por isso que eu trago aqui para vocês dessa forma, como foi para mim lá em 2022, porque de fato, às vezes, a gente não sabe qual é a nossa verdade. Nesse processo, nesse turbilhão que é a vida, de autoconhecimento, de expansão de consciências, a gente tem clareza. Mas a gente ter clareza do que não é a nossa verdade, do que não ressoa mais com a gente, é 50% do caminho andado. Por quê? Naquele momento que eu entendi isso, eu disse: "Não faz sentido, ponto. Não vai ser o dinheiro que vai fazer eu me corromper aqui". Eu dei espaço, eu dei espaço para mim, eu dei espaço para o meu processo. E eu mergulhei, eu fui fazer terapia, N terapias, né, fiz tudo que você pode imaginar. A terapia multidimensional foi assim, um acalento para o meu coração na época, eu receber, né, terapia multidimensional, eu me auto-aplicar. A terapia reencarnacionista, regressão de vidas passadas, leitura de registro acástico, tudo que eu tinha de ferramenta, e fora, né, fui fazer retiro e um monte de coisa. Então naquele momento eu não sabia o que fazia sentido, mas conforme eu fui mergulhando, e eu fui sendo fiel ao que eu já estava percebendo, as coisas foram se apresentando para mim. E essa verdade foi se revelando. E aí veio a terapia multidimensional com muita força e que começou a aflorar mais ainda, passando aí o avião, e que começou a aflorar mais ainda a minha conexão com a espiritualidade, que começou a fazer eu falar mais sobre isso também. E foi se apresentando. Então, quem está meio perdido aí, olha para a tua vida e já reconheça o que não é mais verdadeiro para você. Isso já é 50% do caminho. Mas aqui, conforme a gente vai conversando, pode ser que você comece a ter mais clareza. Isso é verdadeiro para mim, isso não é. E a gente vai fazer no final uma prática para isso, para que você possa perceber as situações, o que se apresenta para você, se de fato é verdadeiro para você. Se de fato está em coerência com a tua verdade. Então, se a gente precisa ter clareza de qual é a nossa verdade, ou pelo menos saber o que não é verdadeiro para a gente, que não tem mais coerência com a gente, entender o que faz a gente escolher de uma forma que não tem coerência com a nossa verdade, e terceiro, sustentar ainda essa escolha. Entender o que faz você escolher sem ter coerência com a tua verdade. Por quê? Como eu falei, lá naquela época eu percebi que não era uma questão de aceitação, não era uma questão de validação, mas era uma questão de dinheiro, né? Eu estava escolhendo, eu estava tendendo a escolher
através do dinheiro. Qual era o caminho que ia me trazer dinheiro? Qual era o caminho que me trazia uma certa segurança? Porque era conhecido, eu já estava há anos naquele caminho, não só pelo tempo que eu estava, mas já tinha um título ali, eu já estava identificada com aquele título. E aí eu entendi que aquilo ali estava me fazendo, eu estava tendendo a escolher por aquele caminho por conta disso. Só que, na maioria das vezes, a gente faz escolhas que não estão em coerência com a nossa verdade para agradar, para ser aceito, para pertencer. O ser humano tem uma necessidade de pertencimento. Por isso que ontem, quando eu compartilhei nos stories a questão do, coisas simples assim, né? Do ensaio de um aninho da Aurora, que as pessoas têm o costume de fazer, a tradição de uns anos para cá, né? O tal do smash, que pega um bolo, o bebezinho senta ali com o bolo e ele come, ele se suja com o bolo. E, gente, eu tive uma experiência com o Henrico assim, que tá, ficou umas fotos muito bonitas, mas o Henrico não tocou no bolo, né? O Henrico foi tocar no bolo, começou a chorar, porque estranhou a textura e não queria tocar naquele troço. Aí, quando chegou perto agora da Aurora, e aí, né, a gente tá com o Ana tal do Smash, cara, não ressoa, não tem a ver com a gente e tal, com ela. A Aurora é um nojinho em pessoa, ela não gosta de se sujar, vou botar um bolo ali na frente dela, pra quê? Não quero esse ensaio. Quero um ensaio diferente. Quero algo que represente a nossa família, que ela faz parte agora, que represente ela. Já foi uma escolha fora do padrão, né? E aí a escolha do batizado da Aurora, que a gente escolheu batizar em casa, né? Não fazer essa celebração, essa cerimônia em nenhuma doutrina religiosa. E como eu falei ontem nos stories, não fazia sentido para nós. Por mais que eu seja batizada na católica, meu esposo também é, Henrico também foi, porque naquele momento eu tinha outro nível de consciência em relação a tudo isso. Neste momento não faz sentido. E quando eu contei isso nos stories, muitas pessoas se identificaram. Só que também muitas pessoas falaram assim para mim: eu também fiz essa escolha, Vanessa, eu também penso isso, mas as pessoas me julgam. As pessoas estão apontando o dedo para mim. O brabo é lidar com a opinião das pessoas. E por que que o brabo é lidar com a opinião das pessoas? Por que que a maioria das pessoas me trouxe esse comentário ontem? Porque o ser humano quer pertencer. Nós viemos com uma programação que nos faz buscar o pertencimento, seja pertencer à família, seja pertencer a um grupo, a uma sociedade. E aí, essa é a parte mais desafiadora, que é o sustentar a sua escolha em coerência com a sua verdade. Você começa a entender o que é verdadeiro para você, ou simplesmente entender o que não é verdadeiro, você vai ter que sustentar essa escolha. Por quê? Porque a sociedade vai vir para cima de você. Porque a família, porque as tuas relações, eles vão apontar o dedo, eles vão julgar as tuas escolhas. Eles vão querer que você mude de ideia. Porque eles não entendem. Eles acham que o melhor para você é seguir o que eles seguem. E aí, minha gente, por que que é tão desafiador sustentar essa escolha? Porque é literalmente você nadando contra a maré. É como se fosse, ó, todo mundo indo para um lado e você indo para o lado oposto. Você precisa estar muito ancorado naquilo que você acredita, no caminho que você quer seguir. Porque você vai ser bombardeado de todos os lados, de todas as formas. Outra coisa que gerou comentários ontem, agora eu olhando aqui, ó, que eu falei sobre a casa do universalista, né? Eu tenho aqui Jesus, eu tenho o Buda, eu tenho um preto velho aqui em cima, eu tenho São Jorge, eu tenho Nossa Senhora de Fátima, eu tenho tudo aqui. Por quê?
Eu sou universalista, eu acredito em Deus, eu acredito nas energias, não numa doutrina, numa religião específica. E aí isso também, muitas pessoas comentaram: "Ai, aqui também é assim, o brabo é lidar com a opinião dos outros". Se você acredita nisso, você precisa sustentar a sua escolha. É a sua escolha. As pessoas vão vir e elas vão te trazer a ótica delas, elas vão trazer a visão delas em relação à sua escolha. Só que quando elas trazem o olhar delas, a visão delas, é através das crenças delas. E tá tudo bem, gente. Tá tudo ótimo, porque é o ponto de vista dela, não tem nada a ver com você. A gente muitas vezes nesse processo de se posicionar, de sustentar uma escolha, a gente fica buscando que o outro pense como a gente. A gente fica se esforçando para convencer as pessoas a pensar como a gente, a acreditar no que a gente acredita. Isso não funciona. Bem pelo contrário, isso é desgastante. Você só se desgasta. E ainda você se desgasta, perde energia na sua escolha, e quando vê, ainda você tende a ir para o caminho que aquela pessoa está te apontando. A gente precisa entender que as pessoas têm pontos de vista diferentes. E está tudo certo. É a história dela, são as crenças dela. Ela tem um motivo do porquê a pessoa acredita daquela forma. Mas você tem que estar firme nas tuas escolhas, naquilo que você acredita. Porque se você não estiver firme, qualquer opinião, qualquer julgamento vai fazer você ir pelo caminho do outro e não pelo seu. E aí, se o ser humano busca pertencer, cada opinião, cada julgamento, diante da sua escolha, que tem coerência com a sua verdade, quando vê, você vai pensar em desistir apenas para pertencer. Ah, se eu fizer diferente, eu não vou pertencer mais a essa família, eu não vou pertencer mais a essa sociedade. E, gente, para seguir o caminho do nosso coração, da nossa verdade, a gente precisa ter coragem de desagradar. Real. Coragem de desagradar. Você não veio aqui para agradar ninguém. Você veio aqui para trilhar um caminho que é só seu. Você veio aqui para cumprir uma missão que somente você vai poder cumprir. Agora, se você ficar buscando nesse caminho agradar a todos, você não vai seguir o seu caminho. Então, coragem de desagradar. Quem ontem viu aquela sequência de stories eu falando sobre a questão do batizado da Aurora, que a gente escolheu por fazer uma celebração, nossa, com intenção, com coração, sabe, que veio direto do nosso coração. Você precisa ter coragem de desagradar, porque você não vai agradar todo mundo. As pessoas vão querer que você cumpra aquilo que elas desejam, e você vai desagradar. E você tem que se manter firme, que senão você vai pelo caminho das pessoas, você não vai pelo seu caminho. E aí tem uma pergunta que você pode se fazer nesse momento, diante das escolhas que você está fazendo na sua vida, que é: eu estou fazendo essas escolhas apenas para pertencer a essa família, a esse grupo, a essa sociedade? E percebe no teu coração como que isso chega no teu coração. Quantas pessoas estão num processo de transição de carreira e não conseguem, de fato, fazer essa transição? Por que que não conseguem? Porque buscam pertencer. Eu preciso pertencer a esta família que colocou tanta expectativa em cima de mim em relação à minha formação acadêmica, em relação ao trabalho que eu executei por tanto tempo, e agora eu não posso fazer essa transição. Por quê? Porque eu vou desagradar.
E inconscientemente isso reverbera como eu não irei mais pertencer. E aí você segue num trabalho que não faz sentido para você segue infeliz apenas para pertencer. Não é verdade? E aí eu pergunto para vocês, a que preço? A que custo? Será que vale a pena mesmo pertencer desta forma? Quando a gente começa a fazer essas escolhas, em coerência com a nossa verdade, a gente sustenta elas com a coragem de desagradar, a gente começa a ver que, de fato, a gente não vai perder ninguém. A gente não perde ninguém. Pode ser que as relações se modifiquem, sim, mas entendam que a gente não ajuda ninguém evitando de ser a gente mesmo. A gente não contribui para ninguém evitando de ocupar o nosso lugar, se diminuindo. Agora, quando a gente começa a ocupar o nosso lugar, quando a gente sustenta as escolhas em coerência com a nossa verdade, aí sim a gente contribui. Por quê? Porque a gente inspira outras pessoas a fazerem o mesmo, a também ocuparem o seu lugar, a também seguirem um caminho coerente com a sua verdade. E a gente só começa a entender isso quando a gente de fato começa a seguir esse caminho da nossa verdade, do nosso coração, sustentando o caminho que a gente escolheu. Entendendo que a opinião do outro é sobre o outro, o ponto de vista do outro é dele, não é seu, é só um interessante ponto de vista, não é uma verdade. Tá fazendo sentido para vocês? Como que vocês estão? Presente grandioso essa live. Que bom, Josi. Nós vamos fazer daqui a pouquinho uma prática para que vocês tragam uma situação, algo que vocês querem escolher e que vocês ainda não entendem se é para vocês, se é verdadeiro, se não é, para que vocês tenham mais clareza sobre isso, tá? Muito sentido? Que bom. Então, essa pergunta, ela é muito importante, tá? Eu estou fazendo essas escolhas apenas para pertencer, e você pode acrescentar a este grupo, a essa família. E outra pergunta também, tá? O que eu decidi que irei perder se eu não pertencer a este grupo, ou a essa família, ou a essa sociedade? Essas perguntas trazem muita consciência do porquê muitas vezes a gente vai indo por um caminho que não é verdadeiro para a gente. E quando a gente vai tendo essa clareza, como eu falei lá no início da live, duas questões são principais aqui: entender qual é a minha verdade e entender o porquê eu não escolho o caminho em coerência com a minha verdade. O que eu decidi que eu irei perder se eu não pertencer a este grupo, a esta família? Essa pergunta é fundamental, porque muitas vezes, acabei de repetir, Rafa, o que eu decidi que irei perder se eu não pertencer a este grupo ou a esta família? Porque muitas vezes, inconscientemente, a gente decide que vai perder. Eu vou perder essas relações, eu vou perder o amor. Muitas vezes a gente acredita que vai perder o amor do pai, da mãe, da família, dos amigos, simplesmente por fazer uma escolha que para você é verdadeira e quem sabe para as outras pessoas não é verdadeira. Entende? Então precisa trazer para a consciência o que você decidiu que vai perder. Porque no momento que você traz para a consciência, você entende, você olha assim, caramba,
Eu estou deixando de escolher algo que é verdadeiro para mim, porque lá no meu inconsciente eu acredito que eu vou perder o amor da minha família. Eu estou deixando de fazer essa transição de carreira, de trabalhar com algo que faz sentido para mim, porque eu acreditei que eu vou perder o amor do meu pai, da minha mãe, porque eles esperavam que eu fosse tal coisa e que não ressoa mais com a minha verdade, não ressoa mais com o meu coração. E quanto mais consciência a gente vai colocando nisso, gente, mais fiel à nossa verdade a gente fica. Porque se a gente não tem consciência disso, como eu falei no início da live, a gente fica à mercê. Peraí, gente. Filho, Henrico, desliga a babá eletrônica aí. Estão lá no quarto, eu tô ouvindo tudo lá do quarto, porque a babá eletrônica tá ligada. Obrigada. Eu fico à mercê da opinião dos outros, do que os outros acreditam. Se eu não tenho clareza do que faz sentido para mim, se eu não tenho clareza da minha verdade. E aí, vamos fazer um processo para que vocês se conectem um pouco mais com a verdade de vocês, para que vocês possam trazer alguma questão que vocês estão em dúvida, se de fato é verdadeiro, se vocês devem fazer desse jeito, se devem fazer de outra forma. E vocês sintam no coração de vocês qual é essa verdade. Vamos fazer, gente? Como que vocês estão? Tudo certo? Fez sentido tudo isso para vocês? Não fez? Que olha, ontem repercutiu o que eu falei, hein? Nos stories, muitas pessoas se identificaram. E muitas pessoas falando assim: nossa, Vanessa, eu também penso isso. Eu também acredito nisso. Mas eu não conseguia, não consigo ainda me posicionar. Não consigo ainda me manter firme na minha decisão. E aí, tudo que eu falei aqui hoje é sobre isso. É sobre vocês terem mais clareza e sobre vocês sustentarem a decisão de vocês. Porque também de nada adianta você entender qual é esse caminho da sua verdade se você se corromper. Corromper essa verdade. No primeiro julgamento que você recebe, na primeira opinião que vem em relação à tua escolha, ou pelo dinheiro, como eu falei no início, através da minha própria experiência, ou pelo status, pelo título, que aí não é a sua verdade. E tem uma coisa muito incrível que acontece, que quando a gente começa a fazer essas escolhas em coerência com a nossa verdade, diante daquilo que a gente acredita, mais disso se apresenta para nós, mais essa verdade se apresenta, mais claro vai ficando o caminho da nossa verdade. Mas a gente precisa dar o passo. É como se fosse o farol de um carro. O farol ilumina até um ponto. E para ele iluminar mais, ele precisa ir um pouco mais adiante. Então, muitas vezes, a gente não sabe todo o caminho que a gente tem que seguir. Na maioria das vezes, a gente não sabe. A gente tem um vislumbre. Mas quando a gente vai dar um passo em direção a essa verdade, independente do que os outros falam, do julgamento que vem, a gente se mantém firme, com a coragem de desagradar, porque sim, você vai desagradar a muitos. O farol ilumina mais um pouco. E aí você olha mais um pouco e você segue mais um pouco, e o farol ilumina um pouco mais. E conforme você vai indo, esse farol vai iluminando, e você precisa seguir para que ele siga iluminando. Porque se você parar, ele para de iluminar. E aí você fica no mesmo ponto até onde a luz atingiu. E aí, para essa luz expandir, você precisa ter a disposição de seguir adiante. E quanto mais você segue adiante, mais você inspira também outras pessoas a seguirem adiante.
mais outras pessoas também começam a escolher de acordo com a sua verdade. Porque quando ontem eu compartilhei, as pessoas também, nossa, eu também sinto isso, e eu não sabia muito bem o que eu sentia, e é isso. Imagina, quantas pessoas ontem que ouviram o que eu falei, ou que estão ouvindo essa live, que vão ouvir essa live depois da gravação, começam a trazer para sua consciência questões que são verdadeiras para elas, e que elas percebem assim, cara, tá tudo bem eu seguir esse caminho. Tá tudo bem eu desagradar alguém. O quanto essas pessoas começam a viver algo que é mais verdadeiro para elas, ao invés de só cumprir um protocolo, de só cumprir uma cartilha que alguém impôs à sociedade, à família, a um grupo, apenas para pertencer. Vocês querem ver outra coisa que pega muito? Pessoal que está no autoconhecimento, no caminho da espiritualidade, uma galera vem para esse caminho, e eu já fui essa pessoa, e começa a acreditar que também tem que seguir um protocolo. Você tem que seguir uma cartilha. Então, agora você é uma pessoa espiritualizada, você tem que meditar o dia inteiro. É meio que o ponto de vista da galera. Você tem que meditar o dia inteiro. Você não tem mais emoção, tá? Só para avisar você, você não tem mais emoção. Então, você já transcendeu o ego. Você não pode mais se irritar. Aí a pessoa começa a virar uma bomba relógio, né? Que ela começa a acumular tudo aquilo, né? Eu sou espiritualizada, eu não sinto mais raiva, eu não me irrito mais. Aí a pessoa começa a acumular, 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 até o dia que explode, de fato. Você não pode mais comer carne, tá? Não pode. É regra. Faz parte da cartilha, tá? Não come mais carne, medita o dia inteiro, não demonstra mais emoções como raiva, ódio, nada disso, tá? Ponto. E aí, o que que acontece? As pessoas começam a acreditar que esse é o protocolo, né? Há um padrão. Vim para a espiritualidade, é assim que as coisas têm que ser. Aí você começa a vir para esse mundo e você começa a tentar se encaixar. Aí, mais uma vez, você tenta se encaixar. Mais uma vez, se você não tem a coragem de desagradar e assumir a tua verdade, que é verdadeiro para ti, você começa a se encaixotar de novo. Não posso comer carne? A pessoa é louca por carne, não posso comer carne. Eu tenho que meditar o dia inteiro, eu não posso sentir raiva. Anula todas as suas emoções. E isso não é verdadeiro, né? E aí, mais uma vez, a gente tem que ter esse olhar de que, tá, mas isso faz sentido para mim? E nós vamos fazer a prática de levar para o coração mesmo. Tá, mas espera aí, isso ressoa comigo? Aí a roupa, né, gente? Tem a roupa também, né? Terapeuta, pessoal da espiritualidade também tem um figurino ali. Você tem que se vestir de tal forma, você tem que botar tal tipo de roupa, senão você não é da espiritualidade. Você tem que usar branco o dia inteiro, tá? Só para avisar vocês. E aí a pessoa adora usar um preto, se livra de todos os pretos que existem na sua vida lá, que tem que usar branco. Sabe nem por que tá usando branco. Porque quantos desses protocolos, gente, desses caminhos prontos, dessas verdades impostas, as pessoas nem sabem o que está por trás daquilo ali. A pessoa segue sem nem se questionar. Mas por quê? Tipo, qual o sentido? As pessoas não se questionam. E vocês querem ver uma coisa que mais nos aproxima da nossa verdade é questionar. Questionar, gente, seja quem for. É o Papa, é sei lá quem que está falando, quem que você entenda como uma autoridade máxima aí dos assuntos. Por quê que tem que ser assim? Mas por quê? Isso faz sentido para mim? E o se questionar é libertador. É uma das coisas que mais nos aproxima com a nossa verdade. Se questionar. O que a Vanessa está falando aqui, te questiona, tá? Mas e aí? Faz sentido para mim? Porque eu, Vanessa, quando vim para esse mundo da espiritualidade, eu também entrei nessa, gente. E tentei forçar um monte de coisa. Tipo a coisa da carne. Chegou um momento que eu acreditei que eu tinha que parar de comer carne. Eu não sou muito da carne, nunca fui de comer muita carne. Mas comia,
acreditei que não podia mais comer carne. Ah, agora não posso mais comer carne, porque, sei lá, eu preciso ser uma pessoa mais evoluída. E aí tentei forçar o parar de comer carne. Não rolou. 2 vezes eu tentei, não rolou, sabe. Chegou um momento, assim, que aquilo estava tão incoerente, assim, eu pensei: "Qual é o sentido disso? Eu não tô comendo, mas eu tô com vontade de comer. Que incoerência é essa? Olha a coisa da coerência, que incoerência é essa? Eu tô mentindo pra quem? Eu tô mentindo pra mim mesma". E aí naquele momento que eu tive essa consciência, eu disse assim: "Não é isso, não é sobre isso, não é isso que me torna mais evoluída. O que me torna mais evoluída é eu ser coerente comigo mesma, é eu seguir o que é verdadeiro pra mim, é eu estar em paz com isso". E aí eu lembro que eu pensei assim: "Tá ok, eu não sou muito da carne, mas se eu sentir vontade de comer uma pizza de calabresa", que eu lembro que foi o ponto o ponto de virada ali, uma pizza de calabresa, eu louca de vontade de comer uma pizza com calabresa, eu falei assim: "Não posso comer porque tem carne, mas tô com vontade". Eu pensei assim: "Não, se eu tiver vontade de comer uma pizza com calabresa, eu vou comer uma pizza com calabresa, porque eu tô com vontade". E eu posso diminuir o consumo de carne. E realmente foi isso. De uma forma bem gradativa, eu praticamente zerei a carne, mas se eu vou comer algo e tem carne, eu sinto vontade, eu como, e ponto. Eu estou bem comigo mesma. Não interessa o que os outros vão falar, não interessa a opinião dos outros. Seja do outro que fala assim: "Você tem que comer carne, porque você precisa de mais proteína, de sei lá o quê". Seja do outro lá que diz assim: "Não, você não pode comer carne por causa do seu corpo, isso e aquilo espiritual". Entende? Então isso é seguir a nossa verdade. É você entender o que para você faz sentido e parar de seguir protocolos e cartilhas prontas, gente, criadas por outras pessoas. É muito mais poderoso para o nosso caminho, para a nossa evolução, quando a gente faz por nós, quando a gente faz os nossos rituais, quando a gente segue do nosso coração, do que seguir algo que está sendo imposto pelo outro. Não é verdade? Ó, sempre fui assim, busquei minha verdade, hoje me sinto meio isolada. Não achei meu cardume. E tá tudo bem não ter um cardume, Jéssica. Tá tudo certo. Como eu falei, nós somos programados para pertencer, mas a gente precisa entender que o trilhar da jornada aqui é sozinho. A jornada é individual. Que bom quando a gente encontra aquele pessoal que fala de ET, que fala de espiritualidade, que fala de energia. Meu Deus, a gente se sente em casa, mas que a gente não dependa disso para seguir a nossa jornada. Tá tudo certo você não ter um cardume, porque todo mundo quer fazer parte de algo e quando você é ali, você fica excluída. Você se sente excluída. Esse é outro ponto importante. Você se sente excluída. Por quê? Por causa dessa necessidade de pertencimento. Mas será que você está sendo excluída, Jéssica? Será que alguém está te excluindo? É você que está se colocando nessa posição. Porque na maioria das vezes é a gente que se coloca nessa posição de exclusão. Ninguém nos exclui. Mas as pessoas estão ali. Só que elas estão seguindo outros protocolos, elas estão seguindo outras tradições que faz sentido para elas, outros movimentos. E está tudo certo, da parte delas, elas estão lá fazendo e você está fazendo a sua parte. Você não está sendo excluída. E o ego faz você acreditar que você é excluído, quando na verdade você está fazendo as suas escolhas. Perfeito, perfeito. E pertencer sem estar no nosso lugar verdadeiro é viver somente escolha dos outros. Exatamente. Você passa a viver uma vida através da verdade dos outros e não da sua, não é? Então, bora lá, vamos fazer uma prática. E essa prática, eu vou ensinar vocês a sentir, a perceber o que de fato é verdadeiro para vocês. Uma das ferramentas
que mais me auxiliou a me conectar com a minha verdade foi a terapia multidimensional. Por quê? Porque a terapia multidimensional, ela abre o nosso chakra cardíaco, ela expande esse chakra, esse portal, e o nosso coração é aquele que sente, é aquele que sabe sempre o que é verdadeiro para nós. É através dele que a gente sente o que é verdadeiro. E quanto mais a gente se conecta com ele, quanto mais a gente abre esse coração, mais a gente sente, a gente potencializa esse sentir e mais claro vai ficando o caminho. Não só claro o caminho, porque uma das coisas que a terapia multidimensional me trouxe também é essa sustentação, o sustentar, esse enraizamento, essa presença no aqui e no agora. Eu sinto no meu coração que faz sentido para mim, mas eu me mantenho firme no que é verdadeiro para mim. Que não basta só você saber o que é verdadeiro, você precisa sustentar isso. Você precisa se manter firme, você precisa ser fiel à sua verdade e não se corromper por conta do julgamento do outro, por conta do dinheiro. E quanto mais fiel a essa verdade, mais você segue no caminho que você tem que seguir. Mais você cumpre a sua missão aqui. E quando você passa a cumprir a sua missão aqui e você segue o caminho que é verdadeiro para você, a prosperidade, gente, é uma consequência maravilhosa, mas é uma consequência. Muitas pessoas escolhem justamente o contrário. Não, eu vou ficar aqui que me traz a prosperidade financeira e depois eu vou ir pelo caminho da minha verdade. Não. Você precisa ir pelo caminho da tua verdade para que, como uma consequência, a prosperidade se manifeste. Que pode ser que até que aqui esse caminho aqui esteja te trazendo prosperidade, mas se não é verdadeiro para você, mais cedo ou mais tarde, isso vai acabar. Isso não vai se manter, porque a gente veio para cá para evoluir. Isso é um processo natural da vida. E a gente vai ser conduzido para essa evolução, de uma forma ou de outra, seja através do amor, seja através da dor. Faz parte. Ou a gente vai por conta própria no caminho, caminhandinho com nossas pernas, ou a vida vai nos colocar na parede em muitos momentos, para que a gente faça uma escolha. E às vezes se colocar na parede, ele é mais sofrido, ele é mais dolorido. Então vamos fazer o nosso processo? Eu quero que vocês agora, de forma consciente, pensem numa questão que vocês estão em dúvida ainda. Se é o caminho, se não é o caminho, se é verdadeiro, se não é verdadeiro, se vocês estão seguindo por causa de alguém, ou por conta de julgamento, ou de crenças de vocês. Traz uma questão para a sua consciência. Pensa sobre isso. E a gente vai fazer esse momento de conexão. Vocês sabem que eu sempre faço esses momentos multidimensionais com a conexão da terapia multidimensional, para que a gente expanda esse coração, para que a gente se conecte com essa verdade que vem do nosso coração, que é o coração que sente, que é a morada da alma. E vocês vão trazer essa questão, tá? Mas agora só pensem sobre essa questão. O que é que está pegando aí hoje? O que é que você está na dúvida ainda, se de fato é verdadeiro para você, se você está seguindo só por conta de alguém ou por conta do dinheiro, para que a gente possa levar para o nosso momento multidimensional. E aí, vocês podem sentar, pés no chão. Eu vou ir botando a musiquinha aqui, que a gente possa desacelerar um pouquinho. E a gente vai fazer esse momento de conexão para que você aprenda a reconhecer o que é verdadeiro para você.
A gente vai fazer através da conexão, como eu disse, da terapia multidimensional, que muito eu uso aqui nos momentos multidimensionais, mas você pode fazer isso diante de qualquer situação da sua vida que você esteja em dúvida se é verdadeiro ou se não é para você, tá? Me digam se vocês estão ouvindo a musiquinha. Vocês escutam? Ai, como é que vocês vão me dizer, né, se eu estou com os comentários? Vocês estão escutando a musiquinha? Tá bom o volume para vocês? Sim? Maravilha. Então vamos lá. Sentados, pés tocando o chão. E vamos fazer esse processo para trazer mais consciência para vocês, para que vocês possam reconhecer que forma o corpo de vocês manifesta quando algo não está coerente com a verdade de vocês. Que eu acho que esse é o grande ensinamento dessa live, desse processo que a gente vai fazer agora. Perceber. Isso é verdadeiro? Porque no momento que você começa a perceber se algo é verdadeiro para você, e você segue isso, você começa a ter a força para sustentar essa escolha. Então, pés tocando o chão, as mãos você pode repousar sobre as suas pernas. E vamos inspirando profundamente pelo nariz, soltando pela boca. Mais uma vez. E mais uma vez. Vai relaxando todo o corpo, se colocando um pouco mais presente no aqui e agora. E abaixo dos seus pés, você pode visualizar uma grande placa de luz que cobre todo o espaço onde você está. Da sola dos seus pés saem raízes, raízes energéticas que te conectam com a terra. Essas raízes te trazem a nutrição de Gaia, te trazem ancoramento, sustentação, o que é muito importante para nossa jornada terrena. No seu lado direito, em contato com a sua mão direita, você sente a presença do seu anjo da guarda. Presença que reconhecemos através da sensação de amorosidade, de segurança, de proteção. E agora você pode colocar toda a sua atenção no seu coração. No seu chakra cardíaco, neste portal multidimensional que conecta você com todas as outras dimensões, com todas as tuas partes.
partes do ser multidimensional que você é. Você, em sua totalidade, você, na sua essência, eu sou. E ao se conectar com seu coração, esse portal, que é a morada da sua alma, você pode trazer toda e qualquer questão que você sinta dúvidas ainda. Agora, neste momento, em total conexão com seu coração, com a totalidade da tua alma, aquela que sabe qual é a sua verdade, qual é a sua essência. Traga a sua questão. O que é que você tem dúvidas ainda? O que é que você busca saber se é verdadeiro para você? Se está em coerência com a sua verdade. Deposite isso em seu coração neste momento. E apenas sinta no teu corpo quais são as sensações. Fique presente com as sensações que você sente neste momento. Se ao colocar essa questão no seu coração, você sentiu o seu coração expandir, você sentiu o seu corpo expandir, você sentiu o seu corpo mais leve. A sua alma está dizendo: sim, é isso, esse é o caminho. Agora, se você sentiu uma contração, um aperto, talvez não seja essa a sua verdade. E você tem a possibilidade de trazer outra questão e sentir então qual é essa verdade. Se você está com alguma dificuldade em trazer as suas questões ou em perceber o que de fato é verdadeiro para você, peça auxílio. Há muitos seres de luz, mestres e mentores disponíveis para te auxiliar. E agora,
com um pouco mais de clareza em relação ao seu caminho, ao que é verdadeiro para você. Vá respirando profundamente, trazendo a consciência para o aqui e agora, mexendo as suas mãos, mexendo os seus pés. E quando sentir, pode abrir os seus olhos. Como que foi aí para vocês? Me contem. Conseguiram ter um pouco mais de clareza? E vocês podem fazer isso sempre. Sempre que houver dúvidas, gente, para tudo. Para as coisas mais banais. Como eu falei, a roupa que usa, a comida que vai comer, a forma que vai se posicionar. Leva para o seu coração. Vê se isso é verdadeiro para você. Você pode fazer isso quantas vezes você sentir. Não é verdadeiro para você? Sustenta a tua escolha. Mantém. Porque é o que é verdadeiro para você que vai sempre expandir. Vocês querem ver um outro exemplo rapidamente? Eu sei que a gente já passou um pouco do horário. Esses tempos eu entrei nos pontos de vista, porque aqui no digital também, né? Tem pessoas que falam uma coisa, tem pessoas que falam outra, e agora você tem que fazer isso, agora você tem que fazer aquilo, e se a gente não está muito bem ancorado no que é verdadeiro para nós, quando vê, a gente tende a seguir os protocolos dos outros, né? E aí, esses tempos também eu entrei numa assim que, eu não tenho que vir aqui nos stories falar muito e tal, e contar coisas, e eu meio que parei. Só que sempre gostei. Eu sempre gostei de vir aqui nos stories, de compartilhar com vocês os insights que eu tenho, as inspirações, e contar um pouquinho da minha trajetória, de experiências que eu passo no meu dia a dia. E foi isso que sempre expandiu na minha vida, desde que eu vim para cá, pro Instagram, sem entender nada de marketing, qualquer coisa do tipo. E aí eu fui perceber que, quem sabe, eu estava seguindo o que outras pessoas seguiam e que talvez seja verdadeiro para outras pessoas, mas que para mim não era. E aí eu voltei a estar aqui no Instagram e nos stories, interagindo mais com as pessoas, e tudo começou a expandir de uma forma absurda, porque era a minha verdade. Não é em relação ao que é verdadeiro para o outro. Não é em relação aos protocolos prontos. É em relação àquilo que é verdadeiro para você. Então, vocês podem fazer esse processo sempre, para qualquer coisa. Tá, mas espera aí, isso faz sentido para mim? Faz a conexão. Essa live vai ficar gravada, gente, no YouTube, vai ficar disponível. Faz a conexão, traz para o seu coração. Quando você traz para o seu coração, não é a mente, tá, Márcia? É o coração, tá? Coração. Não tem como ser a mente neste momento. Quando você está focado no seu coração, é o coração que está sentindo. É o coração que está te trazendo a sabedoria dele, da sua alma. Então, essa conexão, ela é muito poderosa, porque ela sempre vai te aproximar da tua verdade. A verdade que a tua mente ainda não sabe, a verdade que a tua mente não compreende, que o teu ego muitas vezes foge, mas o coração te aproxima. Tá? E vocês podem fazer para qualquer questão, das coisas mais banais até para as coisas mais grandiosas das vidas de vocês.
trazer para o coração. Porque quanto mais vocês trazerem para o coração, mais vocês vão seguir um caminho em coerência com a verdade de vocês. E mais isso vai expandir de todas as formas possíveis, tá? E falando sobre coração, nos dias 16 e 17 agora de março, a gente vai ter formação em terapia multidimensional, tá? Mais uma turma linda que está se formando. E quem sente no coração de aprofundar, gente, esse conhecimento, só venha. Por quê? Não tem pré-requisito. Você não precisa ser terapeuta, você não precisa ter nenhum grau de mediunidade para fazer essa formação. Essa formação é para todos. Eu digo que é uma formação para a vida. Por quê? Porque você se aproxima cada vez mais da tua verdade. Você transforma a sua conexão com a espiritualidade. Não tem como você sair de uma formação de terapia multidimensional igual. Não tem mesmo. Então, se você sente que essa formação vai ser uma contribuição para você, só venha. Que ela só tem a expandir a sua vida, ela só tem a transformar a sua vida. Essa formação, ela é sobre transformação. Então, durante os 2 dias de formação, você passa por uma transformação. Por isso que eu digo que não tem como não transformar a vida. Você passa por uma transformação, você é preparado para ser este canal entre os seres de luz, os mestres, os mentores e o seu cliente ou você, porque você pode se auto-aplicar e eu mesma tive muita transformação na minha vida e sigo tendo, através das próprias auto-aplicações que eu faço em mim mesma. Então, fica o convite para vocês, dia 16 e 17 tem formação em terapia multidimensional, onde você aprofunda muito mais tudo isso que eu sempre trago para vocês em relação ao coração, em relação a seguir a sua verdade, que a terapia multidimensional é um grande catalisador aí disso tudo. Certo, gente? Gratidão, gratidão a vocês por estarem aqui ao vivo, pela energia de vocês. Eu espero que tenha sido uma contribuição. Quem chegou no finalzinho da live, essa live vai ficar salva no YouTube, tá? Tem o meu canal do YouTube na minha bio. Ela não fica mais aqui no Instagram, tá? E, e façam esse processo quanto vocês sentirem. Lembrem que o caminho da verdade de vocês, ele sempre vai criar mais para a vida de vocês, em todos os aspectos possíveis. Gratidão, gente. Beijo no coração de vocês. Hoje de noite, às 8 horas, a gente tem leitura de telos, tá? Lembrando aí o pessoal, quem ainda não faz parte do grupo, tem no link da minha bio, é gratuito, tá? É uma doação minha, que eu leio o livro de telas, a gente faz vários processos também juntos, eu vou comentando algumas coisas. Toda terça-feira, na maioria das vezes, às vezes eu preciso alterar, às 8 horas da noite, ao vivo, através do Zoom. Gente, beijo no coração de vocês e logo essa live vai estar lá disponível no YouTube, tá bom? Fiquem com Deus.